Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 1º de março de 2022. Maior e mais antigo hospital psiquiátrico do Brasil fecha as portas no Rio, parte 2. O maior e mais antigo hospital psiquiátrico do Brasil fechou as portas esta semana. Os 2 últimos internos do Instituto Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, foram transferidos para uma residência terapêutica, que oferece um tratamento psiquiátrico mais humano e individualizado. No coração da zona norte da cidade, no bairro Engenho de Dentro, um quarteirão inteiro com um passado que não dá para esquecer. Os prédios formam o Instituto Municipal Nise da Silveira, que já teve mais de 1000 internos. O número de pacientes foi diminuindo quando o hospital começou a se preparar para fechar as portas. A partir de 2010 a gente passou a radicalizar mais essa nossa noção de que ninguém mais, ninguém mesmo, deve morar dentro do hospital psiquiátrico. A gente sabe que a gente está no meio de um caminho. Só que o principal a gente vai conseguir fazer, que é dizer não ao manicômio, diz Erika Pontas e Silva, diretora-geral do Instituto Nise da Silveira. Fechar as portas definitivamente é muito mais do que o simples fim de um ciclo. É ajudar a encerrar uma cultura que, por muitas décadas, tratou homens, mulheres e crianças como se fossem qualquer coisa, menos seres humanos. É hora de celebrar a resistência. Os últimos internos do Nise de Silveira merecem ser tratados como heróis, porque eles sobreviveram a muitos manicômios. Flávio, hoje com 39 anos, era ainda adolescente, só tinha 12 anos, quando foi internado pela primeira vez, com um diagnóstico de autismo grave. De lá para cá, passou por muitas instituições psiquiátricas. Foi em um desses que a Tânia, irmã por parte de pai, encontrou Flávio. Flávio estava em condições desumanas. Jogado. Não só ele como os outros. Era um local horrível. Os pacientes ficavam deitados na lama. Ali eles urinavam, evacuavam, faziam de tudo ali, as necessidades todas, relembra Tânia Cristina Messias da Silva, que é técnica de enfermagem. É a mãe de Moacir, outro paciente do hospital, quem conta que o filho foi diagnosticado com esquizofrenia quando ainda era jovem. A família não tinha e ainda não tem condições de cuidar dele. Ele passou a maior parte da vida internado. Olha, se eu for contar o que passei com esse garoto, só Deus é muita coisa, sabe? Mas estou aqui firme e forte. Eu quero meu filho, eu quero ver ele viver muito feliz, ver ele do jeito que ele está, diz Maria de Lourdes Araújo dos Santos, mãe de Moacir. A saída dos hospitais não representa o fim do acompanhamento desses pacientes. Flávio e Moacir, assim como muitos outros, não têm condições de voltar a viver com a família. A partir de agora, eles passam a morar em lugares chamados residências terapêuticas. São mais de 500 apartamentos alugados no país, com todas as despesas pagas pelo governo. A diferença dos manicômios é que cada lugar como este abriga poucos moradores. Assim eles recebem, de forma individualizada, assistência psicológica e cuidadores, dia e noite. O antigo hospital psiquiátrico, que tem o nome da médica brasileira Nise da Silveira, vai dar lugar a um parque. Espaços como esse sempre foram contestados pela psiquiatra alagoana, que foi uma das maiores batalhadoras para o fim dos manicômios e a favor dos tratamentos humanizados. Muitos prédios vão para o chão, mas outros vão ser mantidos de pé.
Os arquivos do antigo hospital, com os documentos que ajudam a contar a história da psiquiatria no Brasil, vão permanecer guardados. O espaço também vai continuar abrigando aulas de artes que ajudam na recuperação dos ex-internos. Lei que interrompe internação forçada. O sociólogo e ex-deputado federal Paulo Delgado é o autor da lei de 2001, que determinou a desativação dos manicômios. A lei interrompeu o modelo de internação forçada, contra a vontade do paciente, e impôs tratamento digno. Ainda há muitos manicômios em funcionamento e a lei não estabelece uma data para o fechamento deles. Em seu livro Transtorno Psiquiátricos e Obsessivos, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclarece que os avanços das doutrinas que estudam a mente e as emoções têm contribuído de maneira expressiva para decifrar os problemas psiquiátricos e os de comportamento, oferecendo terapias valiosas que os diminuem ou que libertam os pacientes das aflições de angústia e de desespero que os alienam. Nada obstante, em face dos muitos conflitos gerados pela tecnologia e pelas comunicações virtuais, assim como pelos fatores defluentes do processo da evolução, expressando-se na hereditariedade e nas enfermidades infectocontagiosas, o número de portadores de transtornos mentais e psicológicos prossegue com estatística ampliada. Tormentos de vária ordem violentam o bem-estar dos cidadãos contemporâneos, atormentando-os de maneira avassaladora, que os levam à drogadição, à sexolatria, ao tabagismo, ao alcoolismo, em mecanismos sensacionais de fugas da realidade, sem que encontrem porto emocional de paz e de alegria de viver. Por outro lado, o vazio existencial defluente do materialismo e do consumismo, das ilusões do poder e do prazer sempre fugidios, das ambições desordenadas e das insatisfações íntimas, embora as aparências festivas, responde por muitos desvios de conduta, que sempre infelicitam. Sob outro aspecto, a culpa que decorre do orgulho doentio, corroendo intimamente, principalmente sem que seja aliviada pelo auto-perdão, empurra para o abismo das depressões profundas, auspiciando a perda do auto-amor e o desejo veemente do suicídio covarde. Herdeiro de si mesmo, transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos de que se faz possuidor, sendo-lhe impostos os deveres da reabilitação e do refazimento quando erra, tanto quanto do progresso quando se porta com equilíbrio. Mesmo quando, sob a ocorrência das provas e expiações, encontra-se em processo de crescimento interior e na busca da meta iluminativa, que é a fatalidade da qual ninguém consegue evadir-se. A jornada carnal é um laboratório de experiências valiosas para a felicidade real, e, por isso mesmo, a reencarnação é imposta a todos os espíritos, a fim de que possam desenvolver a essência divina que neles desce, aguardando os valiosos recursos que lhe facultem a expansão. A dor, por consequência, é fenômeno natural na trajetória ascensional em que todos se encontram colocados. Com a função específica de despertar a consciência humana adormecida, é o estímulo para a busca da harmonia e da alegria de viver que deixaram de existir no comportamento humano. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de março de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.